reforma tributária já começou a sair do papel e vai transformar o sistema de cobrança de impostos no Brasil. E os impactos para as indústrias não serão poucos. Mudanças importantes estão vindo aí. Novos tributos, novas regras para o aproveitamento de créditos, transição do ICMS e PIS e COFINS para IBS e CBS, tudo isso acontecendo aos poucos em um período de transição. Nesse cenário, a grande pergunta é: o que isso muda para os laticínios? Vai aumentar ou reduzir a carga tributária? Os preços vão subir? E como se preparar para não ter surpresas no futuro? Para responder tudo isso de forma clara, convidamos hoje uma especialista que vive o dia a dia do setor, a contadora Rayane Lana, que atua há anos com laticínios e hoje é referência na recuperação de créditos tributários. Vamos entender o que está por vir e, mais importante, o que os empresários precisam fazer a partir de agora. Rayane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente para falar sobre um tema que é muito importante, acredito que seja muito relevante agora nesse momento que nós estamos vivendo de transição, em que tudo ainda está muito incerto, é muita novidade, então eu agradeço muito a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Nath, é um prazer estar aqui com você, com a Magistec, que é uma empresa onde eu comecei aí que eu entrei na área de laticínios e onde eu me encantei por esse mundo aí e resolvi me especializar em contabilidade para laticínios. Então, eu espero agregar valor aí para vocês com esse podcast. Com certeza. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho, de forma bem simples, o que é a reforma tributária, né? O que essa nova proposta prevê para o Brasil? A reforma tributária, ela vem com o intuito de simplificar o sistema tributário do Brasil, de tornar ele mais justo. Hoje, existe aí o ICMS, PIS, COFINS, existem vários regimes especiais, vários créditos presumidos. Então, a intenção é simplificar, né, acabar com esses impostos, o ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, substituir eles pelo IBS e CBS. Ainda vai ter o imposto seletivo para alguns produtos que hoje têm o IPI, mas a maior parte vai ser substituída aí pelo IBS e CBS. Então ele vai simplificar, tornar mais justo. Esse é o objetivo, porque o Brasil é o país que tem a carga tributária mais complexa do mundo. E isso acaba permitindo assim que as empresas percam muita competitividade, fica muito desigual. Então, esse é o principal objetivo aí com essa reforma e é isso que nós esperamos que aconteça. Com certeza. E ainda falando sobre a reforma, né? Quais vão ser os principais impactos que essa reforma vai trazer para a carga tributária, falando especificamente de laticínios, né? Porque essa é uma dúvida que muita gente tem. Vai aumentar, vai reduzir a carga tributária? Como que vai funcionar para o setor de laticínios? Hoje, a carga tributária do laticínios, ela é zerada. O laticínios hoje que está num regime tributário correto, que usa todos os benefícios fiscais, que tem um bom controle, a carga tributária dele é zerada. E com a reforma tributária, ela tende a continuar zerada. O laticínio que tem essa organização, que tem esse autocontrole, né, que está no regime tributário certo, que é o lucro real, porque o empresário ali que ele está no regime tributário, ele já fica mais atento a ter esses controles para ele saber o resultado certinho dele. Se ele está no regime tributário ali de Simples Nacional, lucro presumido, ele já fica um pouco acomodado, não tem tanto controle, porque a apuração de imposto dele não é sobre o resultado real. Sim. E aí ele acaba não fazendo controles talvez em paralelo, não tendo isso tão bem, tão transparente, de forma tão clara. Então, os que já têm, a tendência é que continue. Um ponto muito importante aí é capital de giro, é uma coisa que vai fazer muita diferença para os laticínios. A carga tributária tende a continuar zerada, mas é muito importante que a empresa entre nisso com um capital de giro, porque não sabemos como que será hoje a compensação de impostos, o ressarcimento. Então, ela precisa de ter um capital de giro aí
para entrar nessa reforma tributária. Ele precisa estar preparado com isso daí. Então, só resumindo aqui o que você falou para ver se eu entendi também, então quem já tem esse controle, quem está no regime tributário correto, a tendência é seguir dessa forma e vai conseguir permanecer tranquilamente, fazendo o pagamento dos impostos, a recuperação, e o que vai ser mais necessário será essa questão do fluxo de caixa, a pessoa ter o dinheiro ali disponível para poder efetuar os pagamentos que forem necessários de acordo com as mudanças que vão ter em relação à forma de arrecadação, certo? Exatamente. E aí é muito importante também que o laticínio aí que trabalha com dinheiro, venda em dinheiro, compra em cheque, venda em cheque, acabe com essas operações e faça todo o pagamento e recebimento que ele aconteça ou em boleto ou em Pix. Porque aí já é garantido ali, eu paguei, eu já posso aproveitar o crédito. E aí eu vendi, eu já vou estar recolhendo o imposto. Então essa apuração, ela fica ali mais certinha, entendeu? Sim. Mais fácil de controlar, para não correr risco de ficar algum imposto ali que eu tinha direito de aproveitar e não aproveitei. E a mesma coisa para o cliente. Não, perfeito. E em relação aos tributos, você até falou no início que o ICMS, o PIS e o COFINS e alguns outros impostos que você citou vão ser substituídos por um novo modelo, né, que seria o IBS e o CBS. Como que vai ser feita essa transição dessa substituição dos tributos? Explica um pouquinho pra gente. Em 2026, inicia o IBS e CBS. Em 2027, encerra o PIS e COFINS e começa o CBS, ele já fica integralmente. O ICMS, ele vai diminuir de 2027 a 2032, enquanto o IBS vai aumentando. Então, essa transição começa agora em 2026 e vai até 2033, onde vai ficar só o IBS e o CBS. Não, perfeito. E em relação à forma de apuração dos aproveitamentos dos créditos, né? Porque hoje a gente tem uma forma, tem todo um procedimento, você tem que participar, né, dos programas, tem que estar no quadramento correto. O que vai mudar na forma de apuração e do aproveitamento desses créditos? Vai mudar alguma coisa ou não? Mesmo mudando o imposto, vai permanecer? Então, hoje, essa parte de aproveitamento de imposto, ela é muito complexa. Muitas das vezes precisa de um advogado para ajudar numa interpretação, porque ela é muito complexa. Você só pode aproveitar crédito de ICMS do que vai no produto. Você pode aproveitar crédito para o PIS e COFINS de tudo que é essencial. O que é essencial ali? O EPI é essencial, o material de laboratório é essencial. Então isso causa muita dúvida, muita polêmica, e isso gera uma grande como é que fala, a competitividade ali, né, de um laticínio com o outro, dá uma diferença, né, que é o objetivo da reforma tributária, simplificar, tornar mais justo. Esse aproveitamento, a forma que é hoje o aproveitamento, ela causa isso, essa injustiça ali, em termos assim, de depender muito da interpretação de cada um, porque não é claro. Sim. Porque não é claro. E agora, com a reforma tributária, vai aproveitar crédito de tudo e vai pagar o imposto de tudo ali, né, exceto os que são alíquota zero, que tem benefício fiscal. Benefício fiscal, assim, né, o benefício é alíquota zero, uma redução na base. Então, vai poder aproveitar crédito de tudo. Então, fica mais prático de fazer. Eu não tenho que ter toda essa interpretação assim, em que eu vou usar isso aqui, eu posso aproveitar? Vou aproveitar crédito de tudo que comprar, comprei material de escritório, uso e consumo, eu posso aproveitar crédito. Então, isso daí vai assim, ser muito bom para os laticínios, né? Porque hoje ele aproveita crédito só de uma pequena parte ali do que ele compra, né? E agora vai poder aproveitar crédito de tudo, fora que não vai ter mais essa dúvida, essa incerteza que sempre acontece. Isso aqui, eu posso aproveitar isso, eu não posso aproveitar. Então isso daí vai ser uma das melhores coisas que vai acontecer com a reforma tributária, essa simplificação aí com relação ao aproveitamento de crédito.
Não, ótimo. E esse foi um ponto importante. Eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, né, que estão nos assistindo, dos empresários que estão nos assistindo. E aí, a gente está falando muito da questão do que vai acontecer para frente, né? Mas nesse momento de transição, os créditos que tem acumulado de ICMS, de PIS e COFINS, eles vão poder ser aproveitados de alguma forma ou não? A partir do momento que, por exemplo, você falou, finalizou o PIS e COFINS, o aproveitamento desses créditos também vai finalizar? Como que vai funcionar essa questão? Olha, o crédito que as empresas têm, acabou o PIS e COFINS. O crédito que ela tem é o crédito dela. Ela tem aquele crédito, ela não vai perder esse crédito, né? E a compensação também que existe hoje do PIS e COFINS com a DCTF-Web, com os impostos da DCTF-Web, ele vai continuar, vai poder fazer compensação. A grande dúvida é em relação, assim, quando acabar o saldo de crédito de PIS e COFINS, como que vai ficar? Eu vou poder usar o meu saldo de CBS para compensar com as guias do DCTF-Web? Isso que nós não sabemos ainda, que é uma coisa incerta, por isso que é importante o capital de giro, a empresa ter esse capital de giro. Mas o crédito, todo o crédito que a empresa tem, ele vai ser usado, seja para compensar com o CBS, seja para compensar com outros impostos ou receber ressarcimento, tanto do PIS e COFINS quanto do ICMS. A empresa não vai perder nenhum crédito, não. Perfeito. E eu tô vendo você falando muito sobre essa questão do capital de giro, né? Como que seria essa questão? Eu falo assim, porque às vezes a gente fala capital de giro, a pessoa às vezes não vai conseguir entender. O que seria ter um capital de giro, de forma mais simples? Hoje, assim, poucos laticínios trabalham com capital de giro. O capital de giro ali, ele precisa de ter, no mínimo, para a folha de leite e a folha de funcionário. Ele precisa de ter isso, assim, de um mês para o outro, o capital. Isso hoje, isso é muito importante. O laticínio que tem ali o capital de giro, pelo menos do valor da folha de leite, o valor da folha de funcionário, ele já está à frente. Mas para a reforma tributária é importante que ele tenha um capital de giro de uns 2, 3 meses, pelo menos. Por causa dessas incertezas, né? Então ele já tem que ir prevenindo e ter um capital de giro ali de uns 2, 3 meses que cubra pelo menos a folha de leite e a folha de funcionário. Perfeito. E aí, falando também um pouquinho sobre os impactos no preço dos produtos, né? Porque isso também é algo que eu acredito que todo mundo esteja aí ansioso para saber, né? Como que vai ser essa questão do preço final dos produtos de laticínios? Isso vai impactar como? A reforma vai impactar como? Então, com o estudo tributário, até então, que eu fiz, ele não vai impactar diretamente no custo do produto. Por quê? A maior parte dos produtos que hoje são alíquota zero vão continuar alíquota zero. Os queijos que hoje são alíquota zero, todos vão continuar alíquota zero. Então, não vai aumentar a carga tributária, não vai aumentar o custo do produto. A diferença vai estar ali. Eu tenho ali o meu crédito, eu tenho o meu débito, mas hoje faz essa compensação dos impostos e eu não tenho que desembolsar nenhum dinheiro para poder pagar. Perfeito. Porque o meu crédito é maior do que o meu débito, eu pago os outros impostos e sobra. E às vezes eu recebo ressarcimento em conta. Tem muitos laticínios que usam esse ressarcimento em conta para capital de giro na empresa. Tem empresários de laticínios que faz conta com esse ressarcimento. E aí, nós não sabemos como isso vai ser. Então, o custo diretamente, ele não vai aumentar, mas não sabemos aí em relação o aperto, o fluxo de caixa da empresa, se ele vai passar aperto, ele vai achar que ele não está tendo lucro, ele está passando aperto, que a margem está baixa, mas aí é pela falta do capital de giro ali, o aperto que ele vai ter no fluxo de caixa, entendeu? Então, pode ser que dê a impressão que o custo vai aumentar, mas de acordo com tudo que vem, assim, tudo que saiu até agora, a carga tributária vai manter a mesma, o custo vai manter o mesmo. Então, esse é o ponto aí, que eles têm esse tempo aí para poder ter essa organização. É agora, 2025, já ter todos esses controles, e até o final de 2026 ele precisa de ter esse capital de giro, vai ser fundamental.
Perfeito. E a gente falou muito sobre o lucro real, né, que é o regime tributário que os laticínios, que todos os laticínios deveriam estar, né, devido aos benefícios. E aí eu queria que você falasse... Só uma coisa, agora você falou aí do regime tributário, o custo ele vai manter para o laticínio que está no regime tributário correto. Sim. O laticínio que está no lucro presumido e no Simples Nacional, se hoje já está ruim, se hoje eu falo assim, o laticínio no lucro presumido é praticamente um suicídio. Depois da reforma tributária, isso vai piorar muito. Então, assim, aí sim o custo vai aumentar muito. Da empresa no Simples Nacional principalmente. Porque ela, quando ela for vender ali para um supermercado, o supermercado ele vai querer que ela passe crédito de BS, CBS. E para ela passar esse crédito, a alíquota dela vai aumentar muito. Então, se ele tiver no regime tributário errado, o custo dele vai, assim, aumentar muito. Então, não vai aumentar se ele tiver no lucro real, que para laticínios, o regime tributário tem que ser lucro real. Isso, gente, é desde a abertura. Semana passada eu estava na Consulac, no podcast lá, e eles estavam falando assim, não, Raina, mas quando começa? Gente, é desde a hora que abre. Tá faturando 20 mil, 50 mil, 100 mil, é lucro real. Você não precisa de esperar crescer para poder se organizar. Fala assim, eu vou crescer para poder organizar, para poder migrar para o lucro real. Não, as coisas têm que acontecer juntas, porque uma coisa vai proporcionar que a outra aconteça. Você está no regime tributário certo, é o que vai te ajudar a crescer de forma organizada. Se você está no regime tributário errado, acaba que isso dificulta o crescimento, atrasa o crescimento, porque a empresa fica pagando imposto indevidamente. Então você já até adivinhou a minha próxima pergunta, era falando exatamente sobre essa questão, né? Se vão ter aí mudanças no regime tributário, né, do Simples Nacional e do lucro presumido. Mas na verdade você já falou que assim, vão ser muitas mudanças e se já tá ruim agora, imagina depois, né? Exatamente. Não, então fica a dica aí, pessoal. O lucro real é a melhor escolha. Na verdade, melhor não, a única escolha, né, Rayane? A única escolha. E eu queria que você falasse um pouquinho também, acompanho o seu trabalho nas redes sociais, acompanho você tem muito tempo e sei dessa questão da contabilidade, do papel do contador, sei o quanto você traz essa importância de ter uma contabilidade estratégica, de ser um contador estratégico, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que você enxerga o papel do contador nesse momento que a gente está agora de reforma, de transição, o que os empresários, né, eles precisam de fato cobrar dos escritórios dele, o que eles precisam que os contadores deles saibam, para que essa transição ocorra da forma mais suave possível, né? O papel do contador, ele nunca foi tão estratégico igual agora. Porque, assim, eu sempre falo, né, que a contabilidade tradicional vai acabar, que o contador precisa ser um contador estratégico, que muita gente acha que a profissão do contador, ela tá saturada, na verdade, ela tá escassa. Esse contador que os empresários vão precisar depois da reforma tributária, ela está escassa. Porque apuração de imposto, isso aí vai acontecer automático, isso aí agora, nem do sistema a gente depende tanto de gerar arquivo, transmitir, porque ela acontece automática. Quando você compra, o imposto já é pago. Quando você vende, o seu cliente paga, o imposto já é recolhido. A apuração ela é automática. Você vai entrar lá no site do governo e já vai gerar o seu imposto. Sim. O que o contador tem que fazer? O contador, ele tem que fazer essa apuração, isso internamente, para poder ver ali, eu aproveitei crédito de tudo que eu vendi, o que aconteceu? Ficou algum boleto sem pagar? Foi pago no dinheiro? Foi pago de outra forma ali que eu não consegui aproveitar o crédito? Eu paguei, os impostos aqui na minha venda foram todos recolhidos certinhos, né? E ele precisa fazer essa apuração para que o empresário ele saiba o custo dele, para que ele consiga enxergar isso daí. O meu custo ele é tanto e eu estou acumulando esse valor de crédito. Esse valor de crédito, sempre estudando, o que eu vou fazer com ele depois? Porque aí, por exemplo, eu fui apresentar um fechamento
para um cliente, aí ele deu lá 300 mil de lucro no mês. Aí ele tá assim, ô Rayane, mas cadê os meus 300 mil de lucro? Aí eu fui mostrar pra ele, falei assim, olha, você deu esse lucro, mas esse lucro seu tá todo parado aqui, ó, crédito de ICMS, PIS e COFINS. O PIS e COFINS, nós vamos utilizar ele para poder compensar a guia, você não vai precisar desembolsar dinheiro para poder compensar a guia, então ele já volta aqui pro seu giro aqui. O ICMS nós precisamos de analisar, porque hoje as opções que nós temos, fazer venda do crédito de ICMS, comprar equipamento, vamos fazer um estudo disso aqui, porque realmente você deu esse lucro, esse valor está acumulando lá, mas não é um lucro assim, que eu não sei o que eu vou fazer com ele. Então assim, o empresário ele tem que estar atento a isso, né? E o contador dele também tem que estar atento a isso para ajudar ele a tomar a melhor decisão, né? O contador ele tem que mostrar isso, porque o empresário ele não sabe buscar essa informação. O contador tem que levar e explicar para ele, pessoal, o que está acontecendo com sua empresa é isso. Igual assim, já teve empresa que eu assim fazendo fechamento no final do ano deu lá 11 milhões de lucro, a empresa deu 11 milhões de lucro e tinha 12 milhões acumulado lá de ICMS parado. Eu tô assim, olha, a realidade da sua empresa é que ela não tá dando lucro assim financeiro, porque esse crédito ICMS nós precisamos de usar ele, nós precisamos de fazer venda dele, precisamos de comprar equipamento, porque você tá ficando com o valor todo parado ali. Então, o contador, ele precisa de fazer ali, acompanhar o que está sendo feito ali diariamente na empresa, né? O financeiro, o estoque, se o estoque está fechando, acompanhar os relatórios ali do sistema. A contabilidade precisa ser feita no sistema da empresa, não tem condições de ficar fazendo contabilidade externa agora com a reforma tributária, a empresa lucro real, é impossível ficar fazendo, relançando informações no escritório. Acompanhar e gerar os relatórios que o empresário precisa para tomar decisões certas na empresa. E você até falou aí, né, essa questão, o contador vai precisar mostrar isso para o empresário, mas eu acredito que uma das formas dele mostrar que seja mais assertiva seja ter um bom sistema, né, que ele consiga trazer todas essas informações de forma correta, né, apurada e de fácil entendimento para o empresário, né, para o cliente dele. Com certeza, ter um sistema que é especialista, um sistema ali que ele consegue alimentar com tudo o que acontece na empresa, dando um exemplo aqui do Magistec, né? Faz a captação do leite, já cai no sistema, lança ali a produção, faz a venda, no final eu tenho ali o meu estoque. Ter essa informação completa dentro de um só sistema, que a coisa acontece automática, né? As coisas têm que ser automáticas ali, para quê? Para poder ter um cruzamento, para poder ter ali você ter confiança naquilo, né? Se não tem esse cruzamento, se você usa um sistema para captação de leite, se você usa um para emissão de nota, lança compra só no financeiro, nisso daí a empresa vai se perder. Lembrando, qual que é a base para a reforma tributária? Organização, né? Comprar tudo no boleto, no Pix, vender tudo no boleto, no Pix, para apuração de acontecer automática, ter o capital de giro. Então, ter um sistema é fundamental para conseguir ter isso. Se não tiver um sistema específico para a atividade da empresa, no caso, laticínios, tem que ter o sistema específico para a área, e a contabilidade tem que ser fechada no sistema. Tem que ser um sistema que consiga fazer o fechamento contábil dentro dele. Não tem condições de ficar pegando as informações dele e jogando para outro sistema. Tem bloco K, então não tem condições. A contabilidade tem que ser interna, não que o escritório que tenha que ter um contador interno, né? Às vezes a empresa é pequena, ela ainda não tem um contador interno, mas a contabilidade, o escritório de contabilidade tem que fazer o fechamento contábil dentro do sistema da empresa. Não, perfeito. É muito importante essa parte que você falou, né? Porque também o contador sem ferramenta também não consegue ajudar, e o empresário também sem o contador e sem a ferramenta correta e específica para a área também não vai conseguir tomar decisão. Então, são várias
partezinhas que juntas vão dar o final, né? Que a gente espera que o laticínios cresça cada vez mais e tenha mais lucro e que a reforma de fato venha para beneficiar todos, né? E aí eu queria que você deixasse uma dica, né? Uma dica de ouro aí. O que os laticínios eles devem fazer agora, né? No presente, para que eles não serem pegos de surpresa no final do ano ou no início do ano que vem. Qual que seria, assim, o principal para eles fazerem agora? Se você pudesse dar um conselho. Olha, o que os laticínios precisam é dessa organização, esse controle, que na verdade é fundamental para qualquer empresa, principalmente uma indústria. Você está produzindo um produto, você precisa ter controle, saber todas as suas despesas, todos os seus custos para você precificar, saber se esse produto está valendo a pena trabalhar, o outro produto está dando mais lucro, qual. Isso daí é fundamental. Na verdade, a reforma tributária, Natane, ela está vindo obrigando a empresa ter uma organização e no final, quem vai ser beneficiada com isso é ela, porque ela vai ter mais controle. Sim. Entendeu? Ela vai... Hoje, muitos laticínios às vezes ficam no escuro porque o custo é complexo. Uhum. Né? E aí se perde numa coisinha ou outra ali que assim, o empresário não dá tanta importância de ter esse controle. E aí, com a reforma tributária, ele vai conseguir ter. Então, o que eu falo é o seguinte: não vem essa reforma tributária como uma coisa ruim. Eu vou ter que pagar imposto. Se você vai ter que pagar imposto, os seus concorrentes também vão ter que pagar. O importante é você ter competitividade. A sua competitividade, ela está no controle. Se você, assim, tá ali comprando tudo ali no boleto, no Pix, está pagando, você já está à frente, que você está aproveitando o crédito de tudo imediatamente. Então, isso daí vai ser bom se você já conseguir implantar esses controles, se você conseguir se programar para ir fazendo esse capital de giro, chegar a dezembro de 2016, tenho esse capital de giro aqui, você já vai estar à frente. Você não tem que preocupar assim, minha carga tributária, eu vou ter que pagar imposto, antes eu não pagava. Se você vai pagar, os seus concorrentes também vão pagar. Como que você vai sair na frente? Você tendo o capital de giro, enquanto o outro lá está pagando em atraso, está parcelando, vai pagar juros, a despesa dele vai aumentar. Então, assim, esse vai ser o segredo. E outra, aproveitar essa organização, esse controle, para poder usar ali a contabilidade para tomada de decisão. Você não tem que ficar fazendo controle em Excel, no papel. Peguei o preço do leite aqui, deixa eu ver aqui. Pega só o preço do leite para poder calcular o custo do produto? Não dá. Tem que pegar os relatórios e gerar a informação e conseguir enxergar o custo certo. Então, isso, se o empresário souber usar a favor, ele vai sair à frente. A empresa dele vai crescer como nunca, porque agora ele tem autocontrole, ele está tomando a decisão baseado em números reais, que ele assim, sabe que vai dar certo lá na frente. Ele sabe que vai dar lucro, ele sabe, não, com essa margem eu tenho certeza que minha empresa está dando lucro. Não é colocar preço baseado em preço de mercado. O preço de mercado é importante, mas ele não pode ser o principal. Né? O preço do leite é importantíssimo, mas ele não pode ser o principal. Perfeito, não. Eu acredito que essa dica realmente foi muito boa para quem está nos assistindo, né? Queria muito te agradecer, Rayane, por esse bate-papo aqui. Acredito que muitas dúvidas, né, foram sanadas. Ainda temos muitas incertezas aí pelo caminho, mas acredito que teremos outras oportunidades de nos encontrar e falar mais sobre esse assunto. Quem tiver dúvida, pessoal, que nos assistiu, tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem pra gente, né? Pode seguir a gente aí no Instagram, mandar direct ou mandar também pelo site. E fala também, Rayane, qual que é o @ para te seguir, para acompanhar o seu trabalho também, que eu tenho certeza que lá também tem várias atualizações, não só sobre esse assunto, mas sobre contabilidade estratégica também. Olha, sigam lá, @Contilactos, muita informação aí para vocês da área de laticínios
E sobre a reforma tributária também, mande as dúvidas lá que nós vamos respondendo. E quando tiver mais atualização, que for saindo mais informações, nós trazemos para vocês aqui novamente. Então, ótimo. Fica marcado então, né, o nosso próximo encontro quando tivermos aí mais novidades. Te agradeço muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição. Foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço, Nath. É sempre um prazer estar aqui com você e com a Magistec.